Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um negócio aqui que vai ser meio complicado, mas vamos lá. Nós vamos fazer um estudo bíblico, mas vai ser um panorama. O que é um panorama? Panorama você voa por cima, você não vê o trilho, você não vê a estrada. Um panorama. Vou dar um geral da Bíblia aqui para quem vai ser o básico do básico do básico, para começar a entender. Vai ser do Antigo Testamento e Novo Testamento. Então nós vamos começar em Gênesis, né? Vou falar o que é Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento significa aliança, então é a antiga aliança de Deus fez e é a nova aliança. Qual que é a nova aliança? A última aliança, que é Jesus. Gênesis, eu não vou me ater à formação do mundo. No primeiro dia fez isso, no segundo fez isso. Porque você, como cristão, tem que acreditar na Bíblia, que foi Deus que fez o céu, a terra, o mar e o universo. Pronto. E quem escreveu Gênesis, algumas pessoas falam que foi Moisés. Mas como que Moisés escreveu Gênesis se ele nem tinha nascido? Mas lá no Monte Sinai, na época do Êxodo, Deus conversava com Moisés, né? Então, assim, algumas pessoas falam que ele pode ter citado isso para Moisés. Então, em Gênesis começa com... Vou começar lá em Adão, porque a criação da terra, ela, por exemplo, lá fala assim, no quarto dia que haja luz. Como é que no quarto dia haja luz? Então quer dizer que só tinha escuridão. Então como é que é no quarto dia? Então quem escreveu Gênesis está muito preocupado com isso, não. Tá? Eu quero mostrar para a gente que Deus criou. Pronto, acabou. Ele não quer saber de data, entendeu como é que é? Então vamos começar com Adão e Eva. Deus criou Adão da terra e deu um sopro, né? Um sopro nele, que é nada mais do que o Espírito Santo, que forma a alma de Adão e ele renasce. Então, a partir daí, nós temos uma ligação eterna com Deus, que só vai ser cortada futuramente no juízo final, né? Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas você está ligado a Deus. Você vai ser só desligado de Deus no juízo final se você for condenado ao inferno. Inferno é a sua alma não ter ligação nenhuma com Deus. Segundo o padre Reginaldo Manzotti, isso é pior do que queimar no inferno. Beleza? E de Adão, Deus tirou a costela, todo mundo sabe, forma a mulher. Aí, engraçado que Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então ele sabia que Adão ia cometer o pecado, ele sabia que os anjos iam se rebelar, né? E ia ter não é que teve batalha no céu, porque se Deus fizer assim, acabou o diabo, acabou Lúcia, acabou tudo. Então não teve batalha no céu. Tanto é que ele pegou, na época Miguel não era um dos maiores anjos que tinha, não, ele pegou o menor, vai lá e quem como Deus? Aí os anjos se decaíram. A hora que eles se decaem, Lúcifer naquela inveja, o orgulho, a vaidade, tanto é que o padre Paulo Ricardo fala que o pior pecado que a gente tem é o orgulho e a vaidade, né? E no Jardim do Éden,
Deus e Eva, lá fala, e eles andavam com Deus, olha que maravilha, né? Mas aí o orgulho, a vaidade, a serpente tentando, vai lá, come o fruto, ou seja, faça igual a mim, tentou ser igual a Deus e não conseguiu. Se você comer a fruta, se você, entendeu? Você vai ser igual a Deus. E a Eva vai, come, e Adão pega e come também. Aí, ou seja, a fruta significa desobedecer a Deus. Na desobediência de Deus, Deus pega e fala para eles, ó, a partir de agora vocês vão ter que viver com o suor do seu trabalho. Então o trabalho é sagrado. Foi Deus que não deu o trabalho, não nos deu o trabalho. E vamos contar assim agora uma série assim de coisas que não está na Bíblia, que a gente estuda por fora, que os teólogos falam, os teólogos credenciados, teólogos bons. Por exemplo, do Jardim do Éden, tinha um rio que dividia em 4 rios que brotavam no Jardim do Éden. Então, hoje mais ou menos dá para saber onde é que era o Jardim do Éden. Só que com o dilúvio, essas nascentes podem ter migrado para outro lugar. Então, é difícil saber. Por exemplo, os 4 rios que eles falam que esse rio que nasceu no Jardim do Éden desmembrou, é o Tigre e o Eufrates, onde existe a Mesopotâmia, o Iraque hoje, o rio Gange na Índia e o rio Nilo no Egito. Então assim, mas peraí, o rio Gange está lá na Índia, o rio Nilo está lá no Egito. Mas com o dilúvio, brotou água da terra, abriu as comportas do céu. Então assim, então a nascente deles podem ter mudado de lugar. Deus pega a aliança com Adão e Eva é quebrada, né? Aí vem Caim, que mata Abel e tal, e você fala, mas peraí, mas na Bíblia fala que Caim... Só que naquela época, o ser humano vivia 900 anos, por exemplo, o Brasil tem 500 anos só. Agora você imagina a pessoa viver 900 anos, fértil, ele é mulher. Então ele não teve só Caim e Abel. Caim fugiu e depois Caim casou com quem? Provavelmente com um irmão, com a sobrinha. Adão e Eva teve vários filhos, não foi só Caim e Abel. Viveram 900 anos. Então antes do dilúvio, a média de idade era 900 anos. Depois do dilúvio caiu para 500, aí foi cada dia mais. Hoje a média nossa é 70, 80 anos, né? Então, agora eu vou contar assim, em 1953, tem um pergaminho do Mar Morto, foi descoberto, em 1948, 1950, são 900 pergaminhos. E lá fala, então eles estão estudando, porque na Bíblia fala dos gigantes, né? Então eles falam, lá eles contam a origem dos gigantes, chamam Néfilins, que são depois que estava a humanidade feita, os anjos lá do céu, no meio do povo, começaram a se apaixonar pelas mulheres, né? Então 200 anjos se encontram no monte e conversam entre si, sabem que vão ter a represália de Deus, mas mesmo assim eles se tornam na forma humana, eles são anjos, mas eles se tornam na forma humana e acasalam com mulheres. E nesse acasalamento de mulheres formam os gigantes. Gigantes que fala na Bíblia que tem lá nos manuscritos, gigantes com 100 metros de altura, né? Então lá nos pergaminhos fala que, por exemplo, quando você usa o batom, um blush, sei lá, um pó de arroz, um negócio no olho e tal, provocar um homem, a sensualidade.
Isso tudo foi aprendido pelas mulheres através desses anjos, desses 200 anjos que infiltraram no meio dos seres humanos. E o mundo foi muito corrompido. Então, chega uma hora que tinha muito gigante e Deus foi ficando meio triste. Ele chegou a falar assim que arrependeu de ter feito ser humano. Aí ele pega e... Não tem volta mais. O ser humano não tem volta. Não tem como recuperar isso aqui. Gigante, mulheres, que os anjos estavam no meio deles, prostituição. Então a primeira coisa que Deus fez foi pegar os 200 anjos e jogar para o inferno, né? Segunda coisa, ela chega a Noé e fala, ó, pega seus 3 filhos, suas 3 noras, sua mulher e eu, e Noé, e forma a arca da aliança e nós vamos fazer vou fazer uma aliança com você e com seus descendentes, uma segunda aliança de Deus. Então, quando você vê o arco-íris, que é o arco da aliança, é a segunda aliança que Deus fez com ele, com o povo. Então, vem Noé, vem o dilúvio. Algumas pessoas falam que o dilúvio foi entre Tigre e Eufrates, outros falam que é mundial, mas na Bíblia fala que foi mundial, então nós somos cristãos, nós acreditamos na palavra de Deus, então ela é mundial. Beleza? Quando acaba o dilúvio, o que é honrar pai e mãe? Interessantíssimo. Aqui tem uma coisa. Os 3 filhos de Noé chamam-se Sem, Cã e Jafé. Tá? Sem da descendência de Abraão, que Deus faz a terceira aliança e promete a terra que jorra leite e mel, que é Canaã. Cã forma os cananeus que já viviam em Canaã, que é o descendente de Noé. Por que Deus não fez aliança com o povo que já morava lá em Jerusalém, né? Se é um descendente de Noé, é honrar pai e mãe. Na Bíblia fala que alguns teólogos acreditam o seguinte: acabou o dilúvio, Noé planta a vinha, porque ele guardou sementes, né? Faz a uva, olha o desespero, ficou mais de 100 e tantos dias, tem gente que fala que foi anos, até que as águas se baixaram. E faz o vinho e se embriaga, fica bêbado, mas bêbado mesmo. Aí Cã e seu filho pega e vê Noé bêbado daquele jeito, e com medo dele fazer mais filho, olha para você ver, o mundo do tamanho que era, só tinha eles. Algumas pessoas acreditam o seguinte, que nos pergaminhos fala, alguns teólogos falam que é isso, Cã castra Noé por não ter mais descendentes. Então, Deus amaldiçoou a descendência de Cã. Por isso que Cã foi lá para Jerusalém, formado os cananeus, por isso que Deus não deu pá para eles, deu pá para os descendentes de Sem. Um dos descendentes de Sem chamava Éber, daí veio o nome Hebreus, né? Depois vem Abraão. Então Deus pega esse, amaldiçoou Cã e não deu muito papo para Jafé, e descendeu, chamaram os semitas, descendentes de Sem. Mas interessante o que é honrar pai e mãe, né? Você vê, mas também eles castraram o pai deles, né? Aí Deus amaldiçoou e
começaram, esse povo então migrou sem cães. Jafé migrar primeiro para a Mesopotâmia, que é onde é hoje depois vocês vão ver para frente o cativeiro da Babilônia, onde é que era a Babilônia. Mesopotâmia significa entre dois rios, que é entre o Tigre e o Eufrates, que nasceu no Jardim do Éden. Ali eles começaram, e Deus pega e fala para eles, você tem que sumir para a terra, esparramar e povoar a terra. E eles ficaram em Mesopotâmia. Aí eles começaram vamos ser igual a Deus de novo, começaram o mesmo erro, e construíram a Torre de Babel. Quando eles construíram a Torre de Babel, para chegar ao céu, para encontrar Deus, aí o que fala na Bíblia? Deus desce até eles. Olha para você ver, quer dizer que eles não estavam nem... É um prédiozinho de 3 andares. Chega e vê aquela bagunça lá e o que ele fala? Ele coloca cada um falando de uma forma diferente. Línguas diferentes. Ninguém se comunicava um com o outro. O não se comunicar um com o outro, não tinha como eles viver. Então foi cada um para um lado. Um foi para o norte da África, o outro foi para a Ásia, o outro foi para a Europa e foi povoando, né? Os descendentes de Cã foi lá para Israel, ali para a Arábia Saudita, para aquele povo ali, né? E começaram a esparramar. O interessante é o seguinte, quando você faz o que Deus quer que você faça, ele te honra. Por exemplo, esse povo, ele não fez o que Deus falou para eles. Ide e povoai a terra. Eles ficaram no mesmo lugar e queriam ser como Deus. Viram? O que Deus fez? Dispersou cada um com uma língua diferente. Aí nós vamos jogar lá no Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, aquelas pessoas estavam rezando no cenáculo. Eles estavam 9 dias em oração. É a primeira novena da história da humanidade. Eles rezando, descem quem? Desce o Espírito Santo, né? Que é o Deus, a Santíssima Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma pessoa só. Desce o Espírito Santo e Pedro, numa festa em Jerusalém, tinha vários povos, várias línguas. Pedro pega e fala na língua dele, de Pedro, aramaico, e todo mundo consegue entender o que Pedro falou. Por quê? Porque Pedro fez o que Deus queria que ele fizesse. Então, se você quer ser abençoado, faça exatamente o que Deus quer. Senão, Deus vai te dispersar para alguma coisa. Então, assim, nós vamos parar na Torre de Babel hoje. E todo domingo eu vou soltar um videozinho aqui, quem quiser escutar bem, quem não quiser também. Nós vamos estudando, devagarzinho. Vai gastar aí, sei lá, 1 ano para chegar lá até Apocalipse, mas nós vamos parar na Torre de Babel. Aí depois vem os descendentes de semitas, vem Éber, vem os hebreus, e depois vem o chamado de Abraão. Aí começa a vida dos patriarcas. Aí já começa a ficar mais claro. Eu só queria mostrar por que Deus chamou os Sem, os filhos descendentes de Sem, os semitas. E se os cananeus, que é Cã, já estavam lá em Israel, porque eles não obedeceram o seu pai. Amém? Espero que todos tenham gostado. Isso aqui foi só um panorama mesmo, assim, uma geralzão mesmo dos acontecimentos. E todo domingo eu vou ver se eu consigo postar um videozinho aqui, para a gente ir estudando. Quem quiser escutar, vai ser 20 minutinhos só e pronto. Amém? Ficam todos com Deus.